Bom, pessoal, estamos chegando ao final das nossas orações subordinadas substantivas. E a próxima eu vou explicar, que é a predicativa. Vamos lá. Qual que é a noção? Predicativa. Orações subordinadas substantivas predicativas aqui. A predicativa tem a função de um predicativo, uma qualidade ou algo que se diz sobre o sujeito com verbo de ligação. É obrigado o verbo de ligação. Tem que conhecer o verbo de ligação? Sim. Ser, estar, permanecer, continuar, ficar, etc. Mas o principal é o verbo ser e estar. Ok? Indica a nossa relação de ligação. Eles não pedem complemento, eles só servem para ligar alguma coisa, tá? Ao sujeito da oração principal. Não confunda com subjetiva. A subjetiva, a oração subordinada subjetiva é o sujeito da principal. Aqui não, ela é um predicativo do sujeito, é diferente, tá? A estrutura também é diferente. Então vamos lá. O exemplo. O correto. O exemplo está aí na nossa página 21. O correto seria. Ó, minha estrutura, que eles pagassem o prejuízo. Ok, gente? O correto, eu abreviei lá o nosso exemplo, porque a oração fica muito longa, né? Vamos lá. O correto seria... O que eu tenho aqui? Logo em seguida eu tenho a minha estrutura... da subordinada, que encontrei o quê? O que tem para frente é a oração principal, a oração subordinada, que é a segunda. O que ficou para trás é a minha primeira, que é o quê? A OP. E aqui eu tenho uma oração subordinada, substantiva, que eu vou definir ainda. Gente, o que eu tenho antes do verbo? Eu tenho um verbo de ligação. Eu tenho um VL aqui, ó. Verbo de ligação. Se eu tenho um verbo de ligação, ele está ligando alguma coisa. Olha, o correto que eles pagassem o prejuízo. Isso que é o correto. Que eles falam. Então, essa situação correta é o sujeito. Tudo isso daqui é o sujeito, tá, gente? Tem a função de sujeito. É uma oração funcionando como sujeito. Por isso que é a oração principal não é um sujeito, a lata, o biscoito, o cachorro, o passarinho, o morcego, o professor. Não. Não tem um sujeito específico. É uma oração funcionando como sujeito. Então, o correto seria isso, essa situação. O correto seria pagassem o prejuízo. Eles pagassem o quê? Mas eu tenho um verbo seria, e esse é um verbo de ligação. Ele liga alguma coisa ao sujeito. Ele ligando ao sujeito, eu tenho um verbo de ligação. Então eu tenho oração subordinada substantiva predicativa. OSSP da oração principal. Tá, gente? É obrigatório essa estrutura. Tenho que ter a OP, tenho que ter aqui, ó, olha a estrutura. Verbo de ligação. Verbo de ligação mais a conjunção, o quezinho aqui, e mais a oração subordinada. OS. Essa aqui é a estrutura. Veja se não tem a estrutura. Eu tenho a OP aqui? Tenho, ó, a OP. Está aqui. Tenho o VL aqui, tenho a conjunção aqui
Estou abreviando, tá? E tenho toda a oração subordinada aqui. Essa é a estrutura, ó. É quase que uma linguagem matemática aqui, gente, ó. Para que eu tenha uma predicativa. Tudo isso junto é igual a predicativa. Predicativa. Ok. E encerrada a nossa aula sobre as orações subordinadas. Gente, as apositivas, eu acho até um tanto inútil fazer um vídeo, mas eu posso até fazer, mas eu posso explicá-lo agora. As apositivas, elas obrigatoriamente ou ponto e vírgula, ou 2 pontos, logo você vai ver na oração. Ou ela vem entre vírgulas, só, entendeu? Ela é um aposto, é uma nota explicativa, está explicando alguma coisa. Por exemplo, tenho certeza de uma coisa, 2 pontos, olha aqui o exemplo, que é melhor ficar calado em certos momentos. Ou seja, você viu os 2 pontos ali, ó, na positiva. Geralmente a oração subordinada positiva vem após 2 pontos, é um sentido generalizado. São raras as vezes que vem entre vírgulas, é raro, mas diga-me uma coisa, vírgula, essa proposta traz não sei o quê. Pode confundir aí, diga uma coisa, só que você tem a ausência do quezinho ali, né, que é a conjunção. Quando ela vem entre vírgulas, né, ela não fica com aquele quezinho. Mas diga-me uma coisa. Poderia até colocar o que também aqui, aí confunde, tá, gente? Mas geralmente as apositivas, pelo menos eu vou colocar o exemplo, né? Gente, porque eu posso até tentar, vamos falar no português, claro, fazer uma sacanagem com o aluno e não sei o que, e o aluno vai, e eu vou ferrar o aluno. Não, eu não tenho disso, vocês sabem que eu não tenho. Então, via de regra, a oração apositiva, ela vem com 2 pontos, tá? Bons estudos aí, gente. Nós temos aqui eu vou entrar na próxima aula com as orações reduzidas. Mas vocês têm que saber muito bem essas daqui, entendeu? Estudem então as orações subordinadas substantivas subjetivas, que tem função de sujeito. Estudem as objetivas diretas, que tem a função de objeto direto da oração principal. Estudem as objetivas indiretas, né, que tem a função de objeto indireto da oração principal e deve vir com preposição. A completiva nominal, que é o complemento do nome da oração principal e tem que vir com a preposição e a conjunção também, todas, né? E estudem as predicativas, que vêm com o verbo de ligação. Vem o verbo de ligação, vem a conjunção e liga alguma coisa ao sujeito também, tá? Grande abraço para vocês. Dúvidas, mandem as dúvidas no Google Classroom, ok? Estou me despedindo aí e voltamos na próxima aula com as orações reduzidas, tá? Grande abraço, mas não tem como entender as reduzidas se não entender as subordinadas. Tem que estudar, gente? Tem que estudar. Encontrem um tempo aí, 1 hora, repassem esse vídeo, assistam novamente. E grande abraço. Mas assista com os exemplos da apostila de vocês, das páginas a saber. Páginas a saber. 20 e 21. Grande abraço.